Enquanto as crianças se preparam para nos falar um pouco da vida de Santa Teresinha, dirigimos algumas palavras da liturgia de hoje para iluminar o nosso dia. Mês de outubro, nós lembramos também, nós chamamos de mês amarelo, né? Para rezarmos, para termos consciência, ficarmos mais atentos à questão do suicídio. Santa Teresinha teve depressão na sua vida. Depois que a sua mãe morre, ela ainda é muito pequena, e ela fica aos cuidados de uma irmã, Paulina, onde ela se apega muito a essa irmã. E a irmã, depois de um tempo, vai entrar para o Carmelo. E Santa Teresinha fica muito triste, fica doente, muito doente, fica em depressão. A mãe faleceu, ela muito pequena. A irmã agora indo para o Carmelo, onde ela tinha se apegado tanto, e ela entra em depressão. Então são pequenas coisas que às vezes podem acionar em nós o mecanismo da depressão. E ali o pai dela fez novena, é muito devoto de Nossa Senhora das Vitórias, e ali ela vai ser curada então, de modo muito singelo, por uma cena que ela percebe de Nossa Senhora sorrindo para ela, né? Depois vai vir uma imagem, né? Bem depois, que a gente chama de Nossa Senhora do Sorriso, que ela atribui então essa recuperação sua da saúde, né? Depois vai motivá-la ainda mais a seguir a sua vida religiosa. Na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel, que é uma leitura que ilumina o Evangelho. Dizem que a conduta do Senhor não é correta. E ele pergunta: é a minha conduta que não é correta? Ou é a vossa conduta que não é correta? Ouçamos a reflexão. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal, ele vai morrer por causa do mal que ele praticou. Quando o ímpio se arrepende da maldade que ele fez, do mal que praticou, e observa a justiça, ele conserva a vida. Olha como tem a ver com os filhos do Evangelho. Imagina uma pessoa que só faz o mal na vida, fala mal dos outros, se vinga dos outros, se for possível passa os outros para trás, só acumula bens e não faz nenhuma caridade. Aí quando acontece um probleminha na vida, Deus não é correto comigo, Deus não é justo comigo, a conduta do Senhor não é correta. A pessoa levou uma vida, escolheu e levar uma vida errada, só fazendo o mal, e aí é o Senhor que não é correto. Pensemos um pouquinho que as coisas ruins que acontecem em nossa vida também não é por muitas coisas erradas que fazemos, falamos e somos. Olhemos para o Evangelho de hoje. Um homem tinha 2 filhos. E é muito importante saber para quem Deus conta a parábola. Será que Deus está contando essa parábola hoje para você? Para nós? Aqui ele está contando para pessoas extremamente religiosas. Se nós achamos que nós vamos muito na missa, claro que aqui não tem missa, nesse contexto aqui, essas pessoas religiosas praticam muito mais atos religiosos do que nós. Então cuidado. Às vezes não é muito bom ser muito religioso, não. Ser religioso só de aparência não faz diferença alguma. Porque às vezes nós encontramos gente que tem fé, que
faz a caridade muito melhor de alguém muito religioso, esteticamente religioso, mas que não pratica nada do que Deus faz. Às vezes uma pessoa religiosa, ela está muito longe de se assemelhar com a imagem de Deus. Ah, Padre, mas nós devemos ser religiosos? É claro que devemos. Mas devemos ser religiosos como Santa Teresinha, como Nossa Senhora. Ah, se a gente fosse religioso como Nossa Senhora, né? Grávida, igual a Glaucia está grávida, foi servir Santa Isabel, subiu uma montanha para servir, não só para servir. Primeiro, antes de servir Isabel, ela foi para levar Jesus para Isabel. Isabel podia até estar meio tristinha, nossa, não tem ninguém para me ajudar. Ah, quando Maria chegou, a criança que está em Maria, que é Jesus, alegrou a criança que está em Isabel. Olha que diferença faz uma pessoa religiosa que coloca os dons a serviço. Santa Teresinha nos ensina muito, né? A gente gosta de coisas grandes. Santa Teresinha vivia a santidade nas pequenas coisas do dia a dia. Nas pequenas coisas. Ah, eu estou de mal com alguém, eu vou lavar essa roupa aqui, eu vou fazer essa comida, eu ofereço em sacrifício. O homem tinha 2 filhos. Jesus está contando a parábola aos sacerdotes e anciãos. O homem dirigiu o seu primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Você sabe que a vinha é uma imagem bíblica muito cara, né? É o povo de Israel. Então falou para eles: vai trabalhar hoje. Ele falou: não vou não. Eu tenho mais medo das pessoas que dizem sim, um sim enfeitado, um sim maquiado, e depois você não pode contar, do que quem é sincero em dizer não. Só que esse filho que disse não, mudou a opinião dele. Sabe a pessoa que tem coragem de reconhecer: aquele meu não foi errado, eu tenho que voltar atrás. Aqui diz que ele mudou de opinião. A palavra grega para mudar de opinião, ela tem a ver com mudar de mentalidade. Metamelomai. Metamelomai tem a ver com metanoia, que é conversão, mudança de mentalidade. Ele se converteu, ele voltou atrás. Se fosse a parábola do filho pródigo, quem seria ele? O filho mais novo, que pediu a herança e foi comer lavagem de porco, mas caiu a ficha, ele voltou para o pai acolher ele. O outro filho vai trabalhar na minha vinha, fez o mesmo convite. O convite que Deus faz para nós é o mesmo, só que a resposta foi totalmente diferente. Filho, vai trabalhar na minha vinha? O que o filho fez? Foi lá no Instagram, no Facebook, e colocou assim para todo mundo ver: hoje eu vou trabalhar na vinha do papai. Aí tirou uma foto com uma enxada, né? Postou lá um selfie com uma enxada. O pai ficou esperando ele lá. Foi? Não. Já aconteceu isso com você? De alguém te confiar alguma coisa e não ir? Olhe para mim aqui. Vamos olhar aqui para a cruz. Olhe para a cruz. Será que eu e você já dissemos sim para Ele e não cumprimos o que a gente disse? Isso é muito sério. Esse filho disse: sim, sim papai, sim, pode contar comigo, sim eu vou, e ele não foi.
Você está entendendo o que é a parábola? Quem é o primeiro filho da parábola? São as prostitutas e os cobradores de impostos, que humanamente dizem não, mas quando João veio pregar, se converteram. Quem é o segundo filho da parábola? São os religiosos, que dizem sim, enfeitado e maquiado, mas na hora de ir servir a Deus, não vão, o coração é diferente. Que Deus ajude hoje a termos essa metamelomai, mudar, ter coragem de mudar nossa opinião e voltar. Vamos olhar a vida de Santa Teresinha, o que ela tem a nos dizer.